Olá pessoal! No vídeo dessa semana vamos falar sobre saúde mental. Escolhi 3 filmes que falam sobre aspectos e consequências de quando uma pessoa tem algum transtorno, as ações que ela toma em relação a isso. Escolhi 3 filmes que eu acho que vocês vão gostar. O Coringa é uma obra de 2019, também já foi ganhadora de melhor ator, né, pro Joaquin Phoenix, que é quem interpreta o Coringa. E ele conta a história aí de um palhaço. Esse palhaço trabalha numa empresa, né, que anima festas e eventos assim nesse sentido. E ao mesmo tempo em que ele trabalha como palhaço, ele também tem que cuidar, né, e tratar uma doença, uma condição psicológica que ele está vivendo. Nesse momento, ele acaba se transformando muito ao longo do filme, com consequência das desventuras e das questões que ele tem contra, né, a própria sociedade, a forma como ela se organiza. É um filme muito interessante pra gente olhar o outro lado das coisas, assim. A gente perceber e tentar entender o quanto para outra pessoa uma situação, um fato pode ser totalmente diferente. Claro que a gente tá contando aí a história de um vilão, mas é um vilão assim que ele vai trazer aspectos que a gente começa a se pensar dentro daquilo ali, qual a possibilidade da gente sentir o que ele sente, né? Porque a gente não tem como saber o que os outros sentem. Ele também trata esse transtorno, como eu comentei com vocês, e é uma situação bem complicada ali. Tu acaba tentando entender ele, mas ao mesmo tempo é uma série de coisas que levam ele a realizar essas ações. É um filme de um vilão, obviamente, que a gente, de certa forma, vai acompanhar o personagem, mas também vai odiar ele, né? Mas é um filme, assim, que toca muito, a gente consegue se entender dentro do universo da DC, que muitas vezes é bem difícil de conseguir, e a gente vai tentar entender um pouco mais sobre o que é aquele personagem, né? O como na cabeça dele as coisas funcionam. Eu acho que é um filme muito interessante pra gente pensar esses aspectos de saúde mental. Soul é uma animação da Disney que vai contar a história de um professor de música em que ele sonhava em se tornar um pianista de jazz. Em certo momento ele acaba realizando esse sonho, faz uma entrevista e ele cai, né, sofre um acidente, e nesse acidente a alma dele passa a viver em um plano astral diferente. Dentro desse plano astral ele precisa treinar novas almas, seriam alminhas de criança, para elas reencarnarem em corpos. Só que o que acontece é que dentro de tudo isso eles não falam em nenhum momento em alguma religião específica, já que é uma animação para crianças, para não dizer que a criança precisa escolher determinada religião para seguir como para sua vida, né? Esse filme ele vai trazer a pureza, a simplicidade de se encontrar enquanto ser humano. Porque ao mesmo tempo em que ele tá ali, ele gostaria de continuar o sonho dele. E para continuar o sonho dele, necessariamente ele precisa voltar à vida, né? Ele tá o tempo todo tentando voltar pro corpo dele. E dentro disso ele acaba descobrindo quem ele é, né? O que ele gosta. Muitas vezes a gente tá na nossa vida e não se conhece o todo, né? Então é uma jornada de autoconhecimento. É um filme bem leve, é divertido, cheio de piadas de cultura pop. Tem tons assim bem azulados e uma coisa que passa calma e transparência para a pessoa entender e também um pouco descobrir como se é, né? Como que cada um de nós somos, o que a gente gosta, o que a gente precisa. Às vezes a gente sabe muito sobre os outros, mas acaba esquecendo da gente. Então eu acho que esse filme é um filme muito profundo e que de uma forma divertida, né, e bem simples, ao mesmo tempo que profundo, vai trazer um pouquinho pra gente pensar e também entender essa jornada do autoconhecimento que muitas vezes a gente demora uma vida inteira para entender, né? Fragmentado conta a história do Kevin. Ele é um homem que está vivendo um transtorno que tem 23 personalidades diferentes. Dentro dessas personalidades existem diferentes pessoas, desde uma senhora autoritária ali que controla a situação e controla todas as outras personalidades dele, até mesmo uma criança ingênua que está tentando entender o que acontece. E todos esses momentos ele não lembra, a cada vez que ele está dentro de uma personalidade, ele não lembra exatamente o que ele fez enquanto estava na outra.
E sempre tem um perigo ali que assola, a questão de ter um certo monstro, que é uma fera, uma criatura, e aí fica nessas entrelinhas assim. Em determinado momento, ele tá fazendo esse tratamento com a psiquiatra dele e ele acaba sequestrando, né, um dia assim, 3 meninas e as coloca num cativeiro, uma dessas personalidades dele. E elas começam a tentar entender o que tá acontecendo, como funcionam essas personalidades, para que de certa forma, tanto a psiquiatra que tá investigando quanto elas, que não têm relação ainda, começam a tentar sair e descobrir uma forma de fugir disso tudo, né? Sair desse cativeiro e fugir dessas personalidades dele. É isso, pessoal. Agradeço novamente por todas as semanas ter o contato e o carinho de vocês. Quero dizer que esse tema foi escolhido a dedo, é um momento em que a gente está passando por situações bem difíceis. Depois da pandemia, tivemos muitas situações relacionadas a aspectos de saúde mental. É importante a gente falar sobre esses temas, e não somente nesses filmes, né, mas também em outros estudos e também matérias que a gente vai trazendo por aqui. Conto com vocês na semana que vem. Até mais!